É isso aí, galera. Estamos aqui novamente, na nossa playlist da Prova Nacional Docente, a famosa PND, que vai acontecer no dia 26 de outubro agora, em 2025, a primeira versão, Então, nosso canal de História, de Filosofia e Sociologia, eu abri aí um espaço para essa playlist que vai discutir exatamente alguns tópicos e pontos da formação geral, que é competência de todos terem essas informações, porque vai ter 30 questões na prova da PND, falando de formação geral de professores e, obviamente, com uma questão discursiva que vai nessa mesma linha, não vai ser do tema específico, vai ser sobre a formação geral. E hoje nós vamos discutir um assunto muito importante para, obviamente, os pedagogos como um todo e para todos os professores como um todo. Vamos discutir alfabetização e letramento, isso mesmo, Vamos tratar aí desde a educação infantil, passando aí, pelos anos iniciais, do ensino fundamental, ensino médio e até mesmo vamos dar alguns pontos, alguns tópicos sobre a educação de jovens e adultos, a famosa EJA, tudo bem? Então vem comigo aí, pessoal, a gente vai sempre trazer aí nessas aulas, os principais autores, obras, questões comentadas possíveis, a gente visualiza questões, pessoal, por experiência dá para visualizar quando a gente estuda um tema. Vamos então ter uma visão crítica sobre essas práticas e políticas e, obviamente, você já vai pegar o seu papel e caneta, vai anotar tudo aí, vai estudar junto com nós, vai ativar o sininho, vai receber as nossas notificações, vai se inscrever no canal se não estiver inscrito, vai hypar se tiver no celular. Faça esse favor, ajuda o canal. Tamo junto, roda a vinheta e vamos lá. Pessoal, a alfabetização é o processo de aquisição da leitura e da escrita, que foca, obviamente, nesse processo de decodificação de letras, sílabas e palavras. Já o letramento, ele vai além desta decodificação. O letramento ele envolve o uso social da leitura e a escrita, obviamente tendo a compreensão e a interpretação e a participação cidadã a partir desta alfabetização e letramento. Então, a gente pode pensar logo de cara que a PND pode olhar para essa questão e falar, qual a diferença entre alfabetização e letramento? E, obviamente, que a resposta mais direta, se for uma questão objetiva, se tiver uma alternativa, a alfabetização é o processo de aprender e ler e escrever. E o letramento é usar a leitura e a escrita de forma crítica e, obviamente, socialmente significativa. Este é o caminho da diferenciação. Então, a gente pode pensar, pessoal, que no Brasil, muitas políticas ainda focam apenas na alfabetização mecânica, certo? Negligenciando o letramento crítico e o que limita, obviamente, a participação cidadã. Então não basta só aprender a ler e escrever, temos que saber ler o mundo, entender o mundo. Então, na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, pessoal, não há alfabetização formal. Mas na questão infantil, há uma preparação para o letramento com linguagem, que muitas vezes vai ser a linguagem oral, contação de histórias, utilização de músicas, essa contação de histórias e jogos, principalmente brincadeiras, isso é muito legal. E nos anos iniciais, lá no Fundamental 1 até o 5º ano, a gente pode pensar que o foco na alfabetização é sistemática e vai acontecer progressiva, que vai conectar aí a leitura, a escrita, a oralidade e também a compreensão. E os principais autores aqui, pessoal, podemos destacar a Emília Ferrer, com a psicogênese da língua escrita, onde ela nos mostra que a aprendizagem da escrita é uma construção. Ela vai acontecendo, essa aprendizagem vai acontecendo numa construção cognitiva, dentro dessa construção cognitiva do aluno. E a Anna Teberoski, pessoal, com o aprender a ler e a escrever, ela enfatiza aí, a interação entre crianças, professor e o contexto social. E isso, obviamente, que a PND pode pegar, uma dessas duas autoras,
e pensar o seguinte, ó, segundo a Emília Ferreiro, a escrita infantil é o resultado de quê? Bom, a resposta, obviamente, que a escrita infantil, segundo a Emília Ferreiro, pessoal, é o resultado da construção progressiva do conhecimento, né? Não mera cópia, né? Não é um modelo, não é igual aos adultos. Os adultos são diferentes, a criança tem um processo diferente, tá? Então, é óbvio que o foco que deve ser visto é o foco processual e crítico, que acaba evitando aí práticas de memorização, de mecânica e acaba estimulando aí a compreensão e a produção textual, certo? Então não é apenas ficar decorando, é a gente entender o processo em cada lógica para conseguir então, né, haver a interpretação do meio e de tudo, né, que se refere ao mundo escrito. No ensino médio, pessoal, a gente encontra aí uma alfabetização, na alfabetização tardia, principalmente aí em contextos de vulnerabilidade social, e aqui, né, o letramento crítico é central nisso, né, pessoal? Quando a gente tem aí a ideia de que no ensino médio a interpretação de textos complexos, produção textual argumentativa, análise de mídia e de informação, a gente pode então pensar que é uma alfabetização mais complexa. A Marta Coll de Oliveira, ela destaca, pessoal, que o letramento deve conectar escola, comunidade e práticas sociais. Então o letramento ele é um conjunto, segundo a Marta Coll. E aí, obviamente, que a gente pode questionar isso, né? Qual é o papel do letramento no ensino médio, por exemplo? Obviamente que pode pensar que é desenvolver a capacidade crítica, a compreensão de textos complexos e, obviamente, o uso social da linguagem. O que essa linguagem nos traz para o meio social? Então, comentando isso, né, o Brasil ele ainda enfrenta, né, um letramento muito tardio. Nós temos aí, ainda lá no ensino médio, muita gente deficitária da interpretação. E, obviamente, que a exigência de políticas públicas integradas entre o currículo, formação docente e as práticas inclusivas são essenciais para, né, diminuir esse processo aí, né, de formação tardia. Tudo bem? Falando ainda em formação tardia, mas agora não por questões, né, de não conseguir atingir, né, o processo por algum tipo de vulnerabilidade, mas também relacionado a isso, tem aquelas pessoas que não conseguiram estudar na sua idade formal, natural, ali, né, nas formações das idades, e por algum motivo não conseguiu mais concluir a escola. E o que eles fazem? Eles voltam aonde? Na educação de jovens e adultos. E aí olhar a alfabetização dentro da chamada EJA, pessoal, é muito importante para nós professores, né? A alfabetização e o letramento nessa lógica de ensino apresenta desafios muito específicos, né? Porque nós não estamos falando daquela formação, né, cognitiva por etapa. A gente tem uma diversidade etária muito grande, certo? Um histórico escolar interrompido e necessidades de formação cidadã muito complexas, né? O autor Demerval Saviani, em A Escola e Democracia, ele propõe, né, a pedagogia histórico-crítica como ideia geral aplicada justamente ao EJA, né? Ele fala sobre isso porque você está lidando com um público muito diferente do que é o infantil, o Fundamental 1, 2 e até o médio. Na Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, ele defende que a alfabetização como prática de liberdade e respeitando aí principalmente o contexto de vida do aprendiz. E no EJA você tem que levar isso muito em consideração. Muito do que ele sabe, muito do que aquele adulto sabe como experiência dele, vai ter que ser levado em consideração no seu processo de alfabetização. Ele tem uma experiência, você tem a teoria. Isso vai ter que ser aliada no processo de prática de educação, beleza? E aí a gente pode até visualizar uma questão na PND sobre isso, né? Por exemplo, como Paulo Freire, né, propõe a alfabetização para jovens e adultos? Obviamente que a resposta, né, seria entender que a educação é uma prática de liberdade, certo? E ela é conectada à realidade social e cultural do aprendiz, promovendo, obviamente, criticidade
e, obviamente, promovendo a equidade, todo mundo correndo junto ali, porque todo mundo tem o direito de aprender, né? Então, a gente pode pensar, pessoal, que a EJA, né, ela exige flexibilidade metodológica e valorização do saber prévio do estudante, tá? Evitando, obviamente, modelos padronizados que não respeitam, né, a trajetória do aluno. Então, o EJA ele tem que ter esse olhar bastante acurado, né? Obviamente que o infantil tem o seu olhar, o Fundamental 1 e 2 também, e o médio, mas o EJA é muito importante, tá? Então, quando a gente pensa as legislações públicas sobre, né, o processo aí de alfabetização, vamos então elevar algumas aqui que podem aparecer na prova. Então, a LDB, né, esse nosso documento muito importante, a Lei de 9.394, lá de 1996, no seu artigo 32, né, ela determina que a educação infantil prepara para a alfabetização e que os anos iniciais garantem a alfabetização. Isso lá no infantil. Já a BNCC, ela define que a alfabetização ela deve ocorrer até os 8 anos, certo? Até os 8 anos, com foco em letramento integral. Por isso que a maioria das escolas aí, né, estão se adaptando a essa forma integral, porque é uma regra aí exigida pela BNCC. E o Plano Nacional de Educação, o PNE, não confunda PND, tá? É PNE, né? Nas metas 1 e 2, ele estabelece, né, que alfabetizar todas as crianças até, né, o final do 3º ano do fundamental e, obviamente, universalizar o acesso à educação infantil. Olha o foco na alfabetização, hein? E olha, né, que a gente pode pensar aí que a prova pode pegar esses documentos, dar essas leis e fazer questões. Exemplo. Ó, segundo a BNCC, até que idade deve ocorrer a alfabetização? Obviamente que a resposta é até o final do 3º ano do ensino fundamental. No caso aí o Fundamental 1, né? E aproximadamente, né, 8 anos seria essa idade na etapa, né, de formação. Então, a gente pode pensar, pessoal, que a lei é clara, mas muitos municípios ainda não cumprem, mostrando, obviamente, a necessidade de políticas públicas, né, que façam aí, que deem mais eficaz para esse processo de alfabetização, que ainda precisa ser bastante amplo, né, e acompanhar, obviamente, todo o processo pedagógico. Tá? Então, galera, a gente pode pensar esses assuntos que nós trouxemos hoje, né, sintéticos, obviamente, que a alfabetização é uma base da leitura e escrita, obviamente. Letramento é o uso social crítico da linguagem, tá? Educação infantil e anos iniciais, eles vão preparar e consolidar a alfabetização. O ensino médio e o EJA, ele vai focar, né, no letramento crítico, obviamente. Autores como Emília Ferreiro, né, a Ana Teberoski, que nós trouxemos aqui, e a Marta Koll, né, assim como o Demerval Saviani e o Paulo Freire, eles fundamentaram aí, obviamente, esta ideia de pensar, né, a prática pedagógica para o processo de letramento nesses diferentes etapas do ensino, né? E a legislação e políticas como a LDB e a BNCC, assim como o Plano Nacional de Educação, PNE, eles orientam metas, mas a sua implementação exige atenção e crítica, porque nós temos que pensar que sempre temos que querer, né, o total, certo? E então é um resumão, os pontos centrais, certo? Então, dominar a alfabetização e letramento, né, com essa visão crítica e conhecimento dos autores e, obviamente, conhecer essas principais legislações, pessoal, é essencial para a gente poder tentar resolver algumas questões da PND e, obviamente, se preparar para aquela discursiva. Pessoal, revejam os vídeos anteriores, eu cito vários autores aqui. Por quê? Porque na discursiva, você colocar ali, né, aquele autor que você conhece corretamente, vai dar embasamento para o seu texto na problemática que eles vão fazer no estudo de caso. Lembra que a dissertativa vai ser um estudo de caso. Eu vou fazer uma aula falando sobre a dissertativa em outro momento, certo? Aqui no caso é a discursiva. Estudo de caso. E aí, obviamente, que todos esses autores que nós estamos estudando aqui nessas aulas, eles podem e devem ser citados de acordo, obviamente, com a sua lógica, né? Se é de currículo, se é de didática, se é de psicologia da educação, tudo bem?
Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já peço para vocês, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo, Zavo Lima, História Vida. Até a próxima.